Atenção, Campina Grande, eu sou Darrell de Massa. E eu sou Márcia de Dar. Nós seremos casados e felizes para sempre. E a gente vai estar aí com você dia 1 de junho, lançando nosso novo livro. Aí na Igreja Congregacional do Calvário. Então não perde por nada, a gente vai estar espalhando amor, convida todo mundo. Que Jesus abençoe ricamente a sua família. Campina Grande, quarta-feira, 31 de maio. Hoje comemora-se o dia do comissário de bordo, dia das comunicações sociais e também dia do Espírito Santo. Programa Opção para a Vida deixando você sempre bem informado. Dentro de instantes, o pastor Antônio Júnior estará trazendo mais uma reflexão sobre o estudo do livro de Neemias. E ouviremos ainda o cantor Feliciano Amaral interpretando uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Antes, lembramos a todos que amanhã, dia 1º de junho, em nosso tempo, o casal Heldmar e a sua esposa estarão lançando o livro em Campina Grande, sob o título Não Crie Filhos para o Mundo. Nós convidamos a todas as famílias que quiserem participar. Inscrevam-se, porque o número de vagas é limitado. E nós estaremos, inclusive, na oportunidade, recebendo o autógrafo do autor do livro Não Crie Filhos para o Mundo. Portanto, não perca amanhã, às 19h30, nas dependências da Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Você está convidado com a sua respectiva família. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor e cantor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Jesus quer entrar hoje em seu coração e para sempre ficar, pois nada o impede de dar-te o perdão quando deixares entrar. Já muitas vezes a porta esperou e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo aceitar? Abrires a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão para contigo habitar. Já e agora ele volta a bater, querendo te dar salvação, paz e amor. Queres a Cristo atender? Neemias 8, amém? Verso 1 ao verso 6, e diz assim a palavra de Deus: chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que
ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro Diante da Praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matatias, Sema, Anaías, Urias, Uquias, Ilquias e Masaías. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assur, Asbadana, Zacarias e Messulão. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdra bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Neemias 8, verso 1 ao verso 6. Meus irmãos, nós nos alegramos desta noite, estarmos mais uma vez no culto ao Senhor. E eu estava no celular ali, compartilhando o vídeo da transmissão para algumas pessoas, familiares, os grupos de trabalho, o grupo de colega de infância, e mandando também mensagem para os irmãos que já estão ao vivo conosco, acompanhando então a nossa transmissão. E nós estamos fazendo a exposição então de Neemias, né, nessa série de mensagens e exposição do texto para entendimento e estudo. E quando nós estamos estudando então essa obra que Deus orientou Neemias a fazer, a gente viu como foi difícil desde o início o trabalho de Neemias e dos demais irmãos que seguiram a orientação de Deus para restaurar a cidade de Jerusalém. A gente viu que fazer a obra do Senhor é dever de todo crente. Porque a gente foi chamado para isso. E que nessa jornada é inevitável que inimigos apareçam, e por vários motivos que a gente já falou, dentre eles a inveja velada, os ciúmes contido, a desconfiança natural do ser humano, o medo, o apego, e assim trazendo instabilidade, sem a certeza que os outros, ou que o outro faz, e qual a intenção do seu coração. Neemias e as outras lideranças que tinham entendido a visão de Neemias, faziam o trabalho em meio à pressão, não do povo, mas essa pressão de fazer conforme Deus tinha revelado. Porém, havia muitas outras opiniões. Aqueles que se opunham desdenhavam do trabalho, debochavam do resultado. Mas o que impressiona é que havia tanto sentimento negativo, e que esse sentimento, eles se inflamaram ao ponto de virar ódio, e até mesmo tramarem a morte de Neemias. Mas mesmo em meio à oposição furiosa, os trabalhos continuaram. E as etapas, elas foram vencidas. A construção dos muros, o conserto dos portões, a reconstrução das casas. A cidade antes desolada, em cinza, nos escombros. A cidade antes que estava com o seu povo acostumado com deuses estranhos, há muita idolatria,
que permeava e se aprofundava nos corações de quem estava em Jerusalém. As mais belas e fantásticas leis para se viver e ter um deleite na presença do Senhor, há muito tempo havia sumido das mentes e dos corações dos que estavam em Jerusalém. Havia, irmãos, uma nação mergulhada no mar de impureza. Então, o trabalho de Neemias não era apenas na estrutura física da cidade. Havia um trabalho muito maior e muito mais demorado, como a gente viu antes. O trabalho de reconstrução ou de construção, ele é fácil e ele é rápido. Mas o trabalho de restauração espiritual é demorado e penoso. Foi isso que nós vimos aqui e vamos ver ainda em Neemias. E a ideia que de fato se passa é que é mais fácil levantar um prédio do que fortalecer uma vida. É por isso que o trabalho pastoral requer chamado específico. E quando nós estamos nele, podemos sentir, vivenciar a perplexidade do ministério. E que de certa forma também me conforta pelo fato de ser pastor, e de que no universo de tantas mentes da igreja, e a igreja é eclética, muitos pensam diferente. O que nos conforta é que o ministério pastoral é algo complexo. Complexo. E por isso que nós nos confortamos em Deus. E é por isso que nós descansamos em Deus. Nos últimos meses, ou digamos nos últimos anos, você pode dizer assim, enfaticamente, mas quando eu chego no Ministério Calvário, e ao ver e ler outros ministérios, outros irmãos, outros pastores, chegando à conclusão, eu chego à conclusão de como é bom ser humilhado. Como é bom para nós sermos humilhados. E aí eu penso que esse quarto da humilhação é o quarto onde nós derramamos o nosso coração diante de Deus. E a humilhação é de fato o desprezo que às vezes você tem. A humilhação, ela perpassa, por exemplo, quando o trabalho que você fez, o ato trabalho que você fez, as pessoas então pegam, jogam na lata do lixo e quer esquecer, quer apagar. Que bom. Que bom. Porque se a gente fez alguma coisa, de fato a gente fez pelos méritos de Cristo. E aí por isso que eu entendo que é bom ser humilhado. Para que o nosso coração não ensoberbeça. Existem pastores chamados e os chamados pastores. Lá em casa, vez por outra, eu faço um trabalho. Eu sei pintar, eu sei amassar, sei lixar, eu sei fazer pequenos rebocos. Lá atrás no quintal tem uns reparos que às vezes eu faço. Eu fico todo quebrado, porque eu não tenho costume, mas eu faço. E quando eu estava analisando isso aqui, o trabalho de Neemias, de reconstrução, como é fácil pegar em cimento, em areia, fazer a mistura, botar água, jogar. Eu tenho até a técnica de jogar e ficar. É muito fácil. Mas como é árduo e penoso o trabalho com as almas. É difícil. É penoso. É demorado. Porque envolve emoções. Porque envolve sentimento. Porque envolve o sobrenatural, irmãos. Amém? E aí eu entendo de fato que existem os chamados pastores e os pastores chamados. Porque é muito fácil você ter o título, olhar e dizer é um pastor. Mas o trabalho em si pastoral, e como esse livro de Neemias, ele me ajudou e espero ter ajudado a igreja a compreender o trabalho do líder. Definitivamente é mais fácil lidar com as coisas. Definitivamente é mais fácil
lidar com as coisas do que com gente. É fato. O povo estava com o espiritual em mulambos. Situação assim, a igreja do Senhor passando por momentos difíceis, onde o pecado era relativizado, as posturas eram das mais estranhas, desobediência como nunca se viu naquele momento. E olhando para cada frequentador de igreja, nós percebemos que não mais estão frequentando. E é o retrato de uma igreja que muitas das vezes está morta. Não o coletivo, mas quando eu quero dizer a igreja, o indivíduo. O indivíduo, ele está morto. Ele parece um zumbi. Ele pensa que é crente, ele pensa que está na igreja, ele pensa que faz parte do corpo. Mas há muito tempo ele perdeu a alegria, por exemplo, de estar diante da exposição das Escrituras. E isso é um sintoma muito, muito grave. Gravíssimo. Gravíssimo. Eu dizer que sou crente e eu não ter mais a alegria de vir à igreja ou de estar frente a uma exposição bíblica. Eu não consigo mais ouvir Deus falar. Eu prefiro ficar em casa com o meu entretenimento. Eu prefiro ficar em casa com a Amazon Prime, a Netflix, o Disney Plus, e tantos outros que tem aí de streaming. Eu prefiro ir fazer uma live para falar de futebol, porque é mais prazeroso do que estar diante das Escrituras do Senhor. Isso é um sintoma de morte. Morte. E eu não estou dizendo isso para expor qualquer pessoa. Eu estou dizendo isso, minha filha ou meu filho, se acorde, porque há muito tempo você é um zumbi. Pensa que está vivo, mas está morto. Pessoas que aos poucos perderam o amor e o desejo de estarem na comunhão dos irmãos. Que vem para a igreja e pensa que cada membro da igreja, a começar do pastor a um diácono, são inimigos dele. Não consegue ter comunhão, não consegue ter amor, não consegue se compadecer da dor do outro, da dificuldade do outro. O caminho que traçam é pela esteira do ressentimento, aversão, separação. E para esses, o que mais presta são os seus escolhidos, a sua turma, o seu povo, a sua turminha, que combina e faz o que querem. O que nós vamos ver hoje aqui é a conexão exata, eficaz e ativa entre o avivamento espiritual e a volta às Escrituras. Está conectado isso. Isso não tem como estar separado. O Espírito, ele não age de forma que independe das Escrituras. Se há uma ação do Espírito, essa ação do Espírito está no escrutínio da palavra. Isso significa que o ensino e a exposição da palavra é algo essencial para uma comunidade evangélica. Se não houver isso, a comunidade passa a ser um ajuntamento meramente religioso, fora dos padrões estabelecidos por Deus. Porque os padrões estabelecidos por Deus estão contidos justamente na palavra. E não tem como eu conceber igreja, uma adoração genuína, eficaz, fora daquilo que a Bíblia revela. Se isso acontecer, irmãos, eu não tenho
nenhum receio de dizer, é uma seita. Ou pelo menos é um arremendo de uma. E a cada ano que se passa do meu ministério, estudando os vários assuntos sobre ministério, eu me convenço dessa verdade. Neemias, ao constatar que acabara com a obra física, ele havia terminado os muros e os portões, ele agora passa a pensar na obra espiritual. Então Neemias, ele vai nomear as pessoas para ocupar os cargos necessários, e na lista ele começa então com os guardas, e aí ele vai colocando todo o trabalho, e esse trabalho de revitalização é necessário que haja o cuidado na nomeação das pessoas para cada cargo. Deve existir, em primeiro lugar, uma qualificação moral, advindo de um coração convertido, um crente de fato, pois não tem como Deus receber ou ser ministrado por uma pessoa que não o conhece, porque consequentemente ele também não conhece essa pessoa. É impossível agradar a Deus ou trabalhar, servir ao Senhor e Ele se agradar do seu serviço sem que você o conheça e sem que Ele o conheça. É por isso que o critério para quem ministra, ele é tão rigoroso e sério. O que o livro de Neemias, então, ele começa a narrar aqui no capítulo 8, é o início de uma grande mudança espiritual. E essa mudança visando justamente a reparação e a restauração espiritual do povo. A fé dos eleitos de Deus se dá pelo conhecimento da verdade. Primeiro ato de piedade, onde se concretiza e promove na vida do crente a confiança dos próprios escolhidos de Deus a uma vida de santificação. Versículo número 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, versículo 2, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E duas coisas aqui aprendemos e notamos no povo. A primeira delas é que havia unidade. A revitalização da igreja, ela vai passar por uma unidade. Enquanto não houver união, unidade entre os crentes, o corpo ele vai continuar a sangrar. E ser unido com o outro não é que o outro engula os seus erros e defeitos. Ser unido um com o outro é estabelecer qual é o propósito de Deus na vida de cada um. Ser unido um com o outro é a busca da santidade. Ser unido um com o outro é estar com o ombro, o braço em alerta para quando um cair, você está perto, não para condená-lo, mas para trazê-lo de volta. Então, uma igreja que não tem unidade, ela continua sangrando. Porque o corpo continuará ferido. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Unidade. Eles estavam coesos, eles estavam juntos.
E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, e destacamos, é que havia uma espontaneidade do povo para se voltar às Escrituras, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender, os que ouviam. Isso quer dizer o seguinte, que até as crianças, que já tinham entendimento, capacidade de ouvir e de entender, eles levavam para a adoração pública. Então as famílias estavam se reunindo, as famílias se ajuntavam para ir a essa adoração. Então essa unidade completa, ela começava no seio familiar e ela desembocava na unidade da igreja, aleluia. A pessoa saía de casa já com um coração convertido e entendendo que precisava dessa unidade. Então todos estavam como um só homem, unidos, com a mesma aparência, para a adoração. E era necessário estar diante das Escrituras para ouvir. Ou seja, ninguém estava coagindo esses irmãos. Houve um despertamento e começaram de forma eficaz, justamente pelas Escrituras. Meus irmãos, é urgente que nós venhamos a nos despertar para isso. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado para que amanhã esteja conosco. Lembro mais uma vez, amanhã, dia 1º de junho, o lançamento do livro Não Crie Filhos para o Mundo. O autor Heldmar e a sua esposa estarão presentes, fazendo inclusive autógrafos àqueles que adquirirem o seu livro. A Igreja do Calvário, para aqueles que não sabem, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. E não esqueçam, na próxima sexta-feira, dia 1º de junho, estaremos realizando um grande trabalho à porta do nosso templo com o tema Encontro Luz. Você que gostaria de, naquela noite, ouvir a maior mensagem do mundo, esteja presente. Estaremos ali louvando, trazendo reflexões a partir das 20 horas até as 23 horas. Estaremos fazendo um trabalho na contramão do maior São João do mundo. Por quê? Nós estaremos falando sobre a maior mensagem do mundo, João 3,16. Não percam, portanto, nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, defronte à Igreja do Calvário. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador, seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão
da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz, sim, ao meu coração.